Você já ouviu falar em sincronicidade? Aquela situação onde acontece uma coisa e depois outra que aparentemente é coincidência, mas na verdade não é? Vamos tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Sincronicidade é um conceito muito profundo descrito por Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, que também é conhecida como psicologia junguiana. E a sincronicidade é a relação entre dois eventos, mas não de causa e efeito, e sim de significado. O que isso significa? É um conceito bem profundo, mas eu trouxe aqui algumas informações para você para te propiciar esse entendimento sobre a sincronicidade. A sincronicidade, ela não é aquela probabilidade que duas coisas tendem a acontecerem juntas ou simultâneas, e sim algo que existe uma significância entre elas. O Jung ele descreve que o livro sobre sincronicidade do Jung, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, um link para compra dele, esse livro ele descreve muito que não é sincronicidade, porque a gente pode cair ali em alguns entendimentos sobre o que é sincronicidade, mas na verdade não é. Por exemplo, a gente vê dois números iguais, números na sequência, o relógio naquele mesmo horário sempre. Isso pode ser uma sincronicidade? Pode, apenas se existir uma relevância, um significado muito peculiar para isso, e não um significado que muitas pessoas atribuem apenas por convenção. Porque a sincronicidade ela é particular, ela é uma experiência própria da minha existência, da sua existência, ela diz respeito à minha pessoa e à sua pessoa. E quando a gente leva algumas sincronicidades, a gente amplia a sincronicidade para alguns conceitos mais universais, mais coletivos, isso se afasta um pouco do conceito de sincronicidade. Por quê? A sincronicidade ela está a serviço do nosso processo de individuação. O que é isso? Esse palavrão todo. É o nosso processo de aprofundamento no autoconhecimento, esse nosso processo de aprofundamento na nossa própria existência, de conhecer todos os aspectos ou tudo aquilo que a gente puder conhecer da nossa própria existência. E esse amadurecimento, ele vai desde lá de quando a gente nasce, eu brinco, até o suspiro final, porque a gente está sempre em constante, em contínuo processo de evolução. Existe uma força interna dentro da nossa psique que nos leva para esse crescimento contínuo. E a sincronicidade, ela é um dos fatores, conforme o Jung coloca na obra dele, né? É um dos fatores que nos fazem, como se fosse um sinal de alerta para que a gente preste atenção em alguma situação, em algum aspecto, e aquilo traga para a gente ali um entendimento maior e até facilite tomadas de decisão. Falar de sincronicidade significa também que a gente está falando de algo oculto, ou seja, não é visível aos olhos. Faz parte de uma experiência, e uma experiência que parte do inconsciente pessoal, porque a gente também não consegue ver o inconsciente pessoal, não existe um exame para a gente ver o inconsciente pessoal, mas o inconsciente ele transcende tempo e espaço, ou seja, o inconsciente da gente está conectado aí num campo muito maior do que somente aqui a minha psique, ou seja, por isso que quando a gente às vezes tem aquela sensação, nossa, estava pensando na pessoa e a pessoa me telefona. Talvez os inconscientes aí já se comunicaram de alguma maneira, porque transcende tempo e espaço. Isso significa também que a sincronicidade ela não precisa acontecer exatamente naquele momento, dois eventos simultâneos ou até quase simultâneos. Geralmente acontece dessa maneira, mas nem sempre é assim. Pode ter um espaço de tempo maior também. Mas o que significa isso? Estava pensando numa pessoa e essa pessoa me liga. Pode ser estatisticamente uma probabilidade disso acontecer? Pode existir essa possibilidade, mas estamos falando de algo maior, porque esta ligação não é apenas para dizer oi, como é que você tá? Vamos tomar um café. Pode incluir essa parte da conversa também, mas existe uma relação de significado. A sincronicidade ela não é uma relação de causa e efeito, ou seja, aconteceu uma coisa, desencadeou outra. Não, existe um significado que liga essas duas situações. Então essa pessoa liga para te falar uma informação que você estava querendo saber, mas ela não sabia que você queria essa informação.
Porque senão é aquela coisa assim, ó, daqui a pouco eu te ligo para te falar essa informação e aí você fica esperando e tá pensando na pessoa e ela te liga. Não, é algo meio que inesperado. É aquela informação assim, por exemplo, eu tive uma situação onde eu estava pensando muito na minha amiga, isso é fato, é uma história minha, eu estava pensando muito na minha amiga, falei assim, eu preciso telefonar para ela para fazer umas perguntas, e ela me liga para falar sobre milhas aéreas. E aí nisso eu falo assim, estava pensando em você. Ela, tá, mas você está pensando em fazer alguma coisa, tal, de teatro? Eu falei assim, tô. E era sobre isso que eu queria falar com você. Então, a partir dali, a gente estabeleceu uma relação de sincronicidade. Ela tinha uma informação, que eu precisava dessa informação, e ela apareceu do nada. A sincronicidade é isso. É uma sequência de acontecimentos. É como essa camiseta aqui do Virou Festa. É eita atrás de eita. Talvez aqui no vídeo você não esteja vendo a camiseta inteira, mas lá no meu Instagram eu publiquei uma foto com a camiseta inteira e juro, isso aqui não é uma publi. Eu adoro o canal dos meninos, adoro o conteúdo que eles produzem e a camiseta eu achei um charme porque a vida é um monte de sincronicidade, é um eita atrás de eita. Existe uma força organizadora, uma força propulsora do nosso amadurecimento, da nossa realização. E quem faz essa força é o nosso self, o nosso si mesmo. Self é si mesmo, não confundir com a foto selfie. Mas o self é essa parte da nossa psique que nos leva a produzir algo para a autorrealização. E claro que esse algo também tem um efeito no coletivo, tem um resultado no coletivo. Por isso que a gente chama de propósito de vida, é o chamado, uma vocação para a gente realizar algo muito maior. A sincronicidade, ela pode ser desde as questões menores, como por exemplo, vou por aqui, eu não vou por ali, e ali acontece alguma situação que você entende isso, até essa tomada de decisão por caminhos existenciais que a gente pode seguir. Porque existe essa vocação, este daimon. Daimon é o que os gregos chamavam de voz interior, que a gente associa na psicologia junguiana. Eu sou psicólogo junguiano, ator e dramaturgo também, mas essa voz interior que nos leva para realizar algo, ou seja, essa vocação, esse vocare, algo que vai me trazer essa autorrealização e um efeito no coletivo. Então, quando a gente está desalinhado dessa vocação, quando a gente está indo na direção oposta ou desviando desse caminho, o Jung coloca para a gente que o self nos manda alguns recados, sejam eles através de sonhos, algumas informações, e aí eu tenho um vídeo sobre sonhos, porque a compreensão de sonhos, vou deixar o card aqui, a informação, a análise de sonhos, a compreensão dos sonhos, ela nem sempre ela tem que ser literal. Tá? Muitas vezes ela tem que ser simbólica, assim como a sincronicidade, a gente tem que olhar para o lado simbólico daquilo que está acontecendo. Então, vem através de sonhos, através de sincronicidades, esse recado do self, vem também através das expressões criativas, ou seja, eu tenho uma inclinação para realizar determinado ofício, para minha vocação, mas só quando eu começo a realizar aquele projeto, eu começo a criar, que eu tenho uma expansão da minha consciência e alcanço outras questões que estão muito mais alinhadas, têm muito mais a ver comigo do que aquela que eu iniciei ali naquele projeto. Talvez fica mais fácil de entender assim. Uma pessoa que tem uma profissão e ela começou a fazer uma empresa relacionada àquela profissão. De repente, ali naquele processo criativo daquele projeto, ela saca, puxa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ou seja, tem que estar aberto para as possibilidades. A sincronicidade é essa abertura para essas possibilidades. É meio que a intuição da gente ali funcionando também, sabendo que o inconsciente, como ele transcende tempo e espaço, ele vai buscar, ele traz para a gente algumas coisas e nos entrega de bandeja. Mas será que a gente está aberto a escutar tudo isso? E às vezes também o que acontece é a gente não escuta, a gente se desvia do nosso caminho e acontece a outra situação que o Jung fala, que o self, que o nosso inconsciente manda recado para a gente, que são os sintomas e os adoecimentos. Também tem um vídeo sobre doenças psicossomáticas, sintomas, vou deixar aqui, porque os sintomas e as doenças podem ser também um recado de que algo não está bem e de que algo precisa ser revisto. Isso tem a ver até com a forma com a qual a gente adoece,
como a gente produz um sintoma. As doenças podem ser entendidas de uma maneira simbólica, metafórica, considerando também os aspectos médicos, tá? O tratamento médico tem que ser levado em consideração, sim. Você está gostando do vídeo? Então deixa um like porque isso ajuda a fortalecer o canal. A sincronicidade, ela traz pra gente essa abertura, essa ampliação de tomada de consciência sobre, não só sobre a gente, mas sobre o próprio processo existencial como um todo, da humanidade, porque a gente se abre para outras realidades. O Jung, ele estudava sobre muitos assuntos, ele estudava sobre oráculos, ele estudava sobre alquimia e sobre a simbologia toda. Então ele percebeu que existem abordagens dentro da psicologia que elas pretendem explicar tudo de uma maneira comprovadamente científica. E a psicologia analítica, ela também é ciência, tá? Também é ciência, embora ela considere outros aspectos, porque o Jung fala que a psique ela é muito vasta para a gente pretender que uma única abordagem ou a ciência da maneira como ela consiga explicar tudo o que acontece. Então a gente tem que observar quais são essas experiências da nossa realidade psíquica, daquilo que está ao nosso redor, o que é que acontece na nossa vida que a gente não consegue explicar. Para que serve isso? Porque a gente às vezes precisa sim olhar para a vida de uma outra forma. Muitas vezes são recados, as sincronicidades elas trazem ali informações para a gente lidar com as nossas crises, para a gente buscar soluções, para a gente trabalhar a nossa crise da meia-idade, que Jung chama de metanoia. Ou seja, na primeira parte da vida a gente passa ali preocupado com algumas questões muito típicas, muito relacionadas também com o crescer, com o produzir, com o realizar, com o conquistar. E aí começa a surgir uma inquietação interior que é: e agora? Para que serve a vida? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E aí se instala uma crise existencial, uma crise da meia-idade, a metanoia, ou como alguns autores dizem também, a passagem do meio. Isso significa o quê? Que a gente vai rever a nossa vida, a gente vai rever qual que é o nosso propósito de vida. E aí a gente vai olhar para todas essas questões e as sincronicidades podem ajudar sim a gente a entender tudo isso. Puxa, eu estava procurando um assunto sobre esta profissão e de repente isso me surge. Quantas histórias a gente não escuta sobre isso? Isso é sincronicidade. Agora, a gente também não pode ficar preso na vaidade só da sincronicidade, porque a sincronicidade ela pode acontecer e não é um placar ali que a gente vai marcando um risquinho de quantas a gente vai conseguindo, quantos eita atrás de eita a gente vai conseguindo. E sim, para que servem essas sincronicidades? A que serviço da nossa psique elas vêm? Porque elas estão ali para nos ajudar a conquistar, a produzir, a amadurecer. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você lida quando acontece esse tipo de situação? Porque a sincronicidade ela vai ajudar a gente no desenvolvimento da personalidade e também nesse entendimento maior do processo existencial e também da operacionalização da nossa vocação. Você escuta essas outras coisas? Para você essas coisas existem? Você entende? Você anota? Você sabia que algumas coisas que a gente sonha, elas podem ali chegar de uma maneira para a gente quando a gente está em vigília e elas estarem relacionadas? Porque quando a gente está sonhando, a gente está ali com o nosso inconsciente muito ativo. Então é comum que alguns símbolos, algumas coisas, algumas informações apareçam nos sonhos e quando a gente acorda, a gente observa algo, acontece algo que nos faz lembrar desse sonho e fortalece aquela certeza do caminho que a gente tem que seguir. Ou provoca uma reflexão, será que é por esse caminho que eu tenho que seguir? Para isso serve a sincronicidade. Claro que esse vídeo ele é muito curto e sincronicidade é muito profunda, é um assunto muito amplo. Recomendo sim a leitura não só do livro do Jung, mas sobre outros autores da psicologia analítica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também outras possibilidades de livros que falam sobre o assunto. Mas toma cuidado, porque muitas pessoas acabam usando o conceito de sincronicidade para banalizar esse conceito para aquelas coincidências até mais esotéricas, né? Ou até mesmo para predizer o futuro, mas é um futuro muito mais egóico, muito mais ali umbilical, sendo que a sincronicidade ela ajuda no nosso desenvolvimento da personalidade, mas lembrando que está muito mais ligado a um propósito existencial que é muito maior.
Não significa voluntariado. A gente pode ganhar dinheiro também com o nosso propósito de vida. Deixa o link do vídeo do propósito de vida aqui. Se você curte esse tipo de assunto, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda segunda, quinta e sábado às 11 horas a gente tem vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!